Olá pessoal, tudo bem? Tava sumida por aqui, né? Mas hoje é um momento especial para dar aquela continuidade, que a gente às vezes precisa daquele break, né? Então, até uma das orientações que eu sempre ofereço nas postagens, nas informações, nas dicas, nas pílulas, que a gente, quando sente que precisa dar um break, dar uma pausa, a gente precisa acolher essa sensação, recolher o que isso pode estar significando, e aí a gente dá uma ressignificada. Eu posso ter sumido aqui nos vídeos, posso ter sumido, dado aquela pausa nas pílulas também, mas as postagens continuam fluindo, segue o fluxo, porque é um momento também que está sendo solicitado em que a gente possa fazer essas reflexões. Então, aquele momento de retorno, certinho? Então vamos lá. O objetivo hoje que eu me propus, que eu pensei, já tem uns 15 dias mais ou menos que eu tô pensando com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção. Inclusive, quem está acompanhando, está observando lá nas postagens que tem tido uma continuidade, né, uma sequência a respeito do autoconhecimento, a respeito da gente trabalhar em busca e identificar o nosso propósito de vida. Então, sobre esses dois aspectos, sobre esses dois assuntos, eu quis hoje vir, através do vídeo, né, trazer essa conversa um pouquinho mais aproximada com vocês, para a gente pensar, para a gente refletir qual é o nosso papel, qual é a importância que eu tenho nesse momento na minha vida, qual é o compromisso que eu estou assumindo comigo mesmo para trabalhar, descobrir ou me reconectar com o meu propósito, com aquele sonho, com aquele desejo, com aquela vontade, aquele ideal que eu tive já um dia, que eu posso ter feito, e se eu já realizei, qual foi a remodelagem que eu dei para esse propósito, se eu ainda não parei para pensar. E às vezes eu sinto um certo vazio na minha vida, às vezes me bate aquela angústia de eu não saber por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo. Esse é um sinal que a gente precisa dar atenção, é aquela luzinha vermelha, amarela, né, piscando, sinalizando. Para, pensa, respira, reflete sobre o que você está fazendo. É isso que esse sinal está querendo dizer pra gente. Então, a proposta hoje é a gente fazer essa conversa, né, sobre o que é o autoconhecimento, que é o que a gente já vem falando, e qual é a conexão que tem com a questão do propósito, né, para a identificação do propósito. Porque eu tenho que pensar primeiro, né, sobre mim, sobre quem eu sou e o que eu quero, para depois pensar no propósito, Fabiana. É justamente por isso, porque eu tenho que estar conectado comigo mesmo, eu tenho que voltar o olhar para dentro, eu tenho que lembrar, né, muitas vezes, aqueles sonhos que eu tive. Às vezes não é aquele sonho quando perguntam pra gente quando a gente é criança, que é o que eu sempre falo nas aulas, né, que a questão de quando a criança começa a falar, a gente bombardeia, a gente adulto, né, a gente bombardeia as crianças já com aquelas perguntas. O que você vai ser quando crescer? Né? Qual profissão que você quer ser? E dependendo da profissão ou do desejo da criança, a gente até se espanta, a gente até fala, mas isso. Ou então assim, não, esquece isso, você vai ser tal coisa. E aí a gente já coloca para aquela criança, aquele ser que está vindo, está experimentando o mundo pela primeira vez, ó, gravando em casa, né, home office, a gente lida com esses barulhos. Mas então, a gente bombardeia as crianças que estão começando a experimentar, estão começando a vivência nesse mundo, e a gente já está dizendo para ela que aquilo que ela está sonhando, aquilo que ela está desejando, não vale a pena, que ela tem que esquecer que o certo, o sonho que é bacana, é aquele que eu estou apontando para ela. Né? E aí o momento para a gente fazer essa pausa reflexiva de quantas vezes a gente não é esse adulto. E quantos adultos a gente viu na nossa vida, quando a gente era essa criança, apontarem o dedo pra gente, dizer que o nosso sonho não era válido. De dizer pra gente que aquele nosso desejo não era válido, né? Não era valioso, valoroso, importante. Porque muitas das vezes a gente está imergido numa cultura, né, de consumismo, né, de você trabalha para ter as coisas, se a gente não tiver algo, a gente não tem o sucesso, que é essa imagem de sucesso que colocam, né, que a cultura traz pra gente, e aí a gente vai vivendo isso e vai sendo apontado para isso desde a nossa infância. E um exemplo que eu
tenho não sei se vocês já assistiram, mas fica aí a dica de filme, né, de animação, na verdade, de 2015, que é O Pequeno Príncipe, onde essa nova versão dele vai trazendo justamente assim, toda uma vida planejada que a mãe faz para a filha, o sonho que a mãe tem que a filha, né, estude numa melhor escola. Esse desejo da mãe, ele é genuíno, mas não se pergunta para a filha o que ela quer. Se coloca todo um planejamento na hora que ela tem que passar numa apresentação e a menina não passa, mas a mãe tem todo o planejamento de vida. A mãe planejou toda a vida para a criança, dizendo que ela não pode se desvincular daquilo, porque ela tem um horário para fazer exercício físico, ela tem um horário para tomar café, ela tem um horário para ler gramática, ela tem um horário para... E é tudo programadinho, ela tem que seguir aquela rotina. E não é que não seja bom, a gente precisa, a rotina, ela traz esse potencial de disciplina pra gente, da gente entender e até potencializar, né? A gente fazer o melhor da melhor forma, mas a gente não pode entrar no automatismo, a gente não pode ceder à rotina de forma automática, fazer por fazer, porque aí a gente não está vivendo, a gente não está ganhando experiência com isso, a gente está seguindo só um plano. E aí esse plano, por vezes, perde o sentido. Quando a gente vai, acorda, a gente levanta, a gente espreguiça, a gente ouve um podcast, que a gente se programou para isso. E a gente perde a essência do propósito, que é o que aquele podcast quer dizer para mim. Qual o que esse café da manhã pode estar fazendo de benefício para a minha saúde? Será que eu estou conectado com o momento presente? E aí a gente vê nesse mundo que a gente está vivendo e que o momento que a gente está vivenciando hoje, ele está dando um break sério na gente, para a gente refletir exatamente sobre isso. O que eu estava querendo para minha vida e o que eu estava fazendo com a minha vida, né? Então, quando eu olho para mim, quando eu mergulho em mim mesma, quando eu entro em contato com as minhas emoções, eu sinto os meus sentimentos, eu acolho esses sentimentos, eu me recolho nesses sentimentos, entendendo o que eles querem me dizer, o que isso está significando para mim. E aí, então, eu começo a fazer ressignificações. Eu começo a perceber que não tem um motivo concreto, real de eu estar me sentindo dessa forma. Ou que sim, existe um motivo real para eu estar me sentindo dessa forma. E o que eu posso fazer com isso? O que eu preciso fazer? Qual é a minha ação? Qual é a minha atitude para fazer com que isso seja diferente? Para ressignificar, para modificar o que está ao meu alcance de fazer. E aí eu entrando nessa conexão comigo mesmo, sentindo a minha velocidade, sentindo o meu ritmo, sentindo as minhas expressões, sentindo as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos, percebendo que se aquele conceito, aquela ideia realmente foi formulado por mim, ou se são ideias, são conceitos apresentados por outras pessoas, pela sociedade, pela cultura, e aí eu tomei aquilo como verdade única e absoluta e eu vivo isso. Não tem problema, eu preciso descobrir isso, eu preciso me reconectar com isso, porque as coisas, elas precisam de sentido. A gente às vezes busca o sentido da vida assistindo filmes, assistindo séries, assistindo documentários, lendo livros, mas a gente não se conecta com a gente mesmo. E a gente não ouve os nossos sentimentos, a gente não ouve a nossa própria essência. Aí onde a gente precisa refletir. E o que isso tem a ver com propósito? Vocês já devem estar se perguntando e me perguntando. Exatamente isso. Quando eu entro em conexão comigo, eu me reconecto com a minha essência, eu vou redescobrindo o que me move, o que me movimenta para frente, o que me faz sentir vivo, aquilo que me dá energia, que me faz pulsar, que me faz sentir que eu faço parte de um todo, esse todo faz parte de mim, que o que eu estou fazendo é importante, que esse meu desejo, essa minha vontade de fazer algo que está pulsando ali, ela tem um sentido, tem um significado muito maior. E por que eu não estou fazendo? Por que eu não estou seguindo meus sonhos? Por que eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? E aí não é para sentir culpa, é para sentir o sentimento, sentir a emoção. E aí você vai buscar compreender isso e fazer o propósito, trabalhar em cima das metas, buscar os objetivos para você conseguir reconectar com isso e realizar, se assim for seu desejo. Né? E aí, se esse propósito que você sentia, que você tinha, você acha que já não é mais assim, então qual é o outro sentido, qual o novo sentido você pode trazer para ele? Então a gente precisa
trabalhar nisso. Às vezes a gente leva a vida inteira fazendo isso, e isso não é ruim, isso é bom. O importante é a gente despertar, o importante é a gente acordar, e a gente acordar pra gente mesmo, porque eu não tenho como ser uma boa pessoa se eu não estiver conectada comigo mesmo, se aquilo que eu almejo pra mim também não beneficie as outras pessoas. E é assim que a gente vai se conectando com a gente, com o mundo, com o todo, porque tudo faz parte de uma coisa só, que é o nosso planeta Terra. A nossa vida sempre está conectada com alguma outra coisa, tá certo, gente? Então, eu espero que faça sentido, eu espero que traga algum sentido de reflexão para vocês, esse momento de agora. E eu queria não, porque quem queria não quer mais, né? Tá fazendo aquela língua portuguesa. Mas eu quero trazer para vocês uma proposta. Eu quero lançar um desafio, uma tarefa, com objetivo. Hoje é domingo, 21 de junho de 2020. Amanhã é segunda. E a gente sempre coloca nas segundas-feiras as segundas oportunidades, segundas possibilidades, né? Novo tudo. Então, eu quero trazer para você essa proposta de que hoje você busque desenvolver algumas metas. Estabeleça as metas que você acha realizável para você fazer essa semana. Alguma coisa que há muito tempo você está enrolando, está procrastinando. E a gente já falou sobre procrastinação aqui. Então, o que faz um tempo que você está procrastinando, está empurrando com a barriga para você fazer e que eu te proponho, você coloque em execução a partir de amanhã. Tire um tempo do seu dia, nessa semana, e realize essa tarefa, essa meta, esse objetivo. E coloque no seu planejamento. E ao final do dia, dá o check, dá o checklist, dá o cumprido. E faça isso de manhã, busque a sua meta para o dia e à noite, ao fim do dia, realize. E seja grato por isso. Então, na verdade, são 2 desafios, né? Trabalhar a meta da semana, mas dia a dia, essa meta seja cumprida diariamente. E desenvolva o propósito também da gratidão. Seja grato. Agradeça a vida por você estar aqui e agradeça a você mesmo por você ter conseguido realizar aquela meta a qual você se propôs. Combinado? Então, uma boa semana e a gente se vê.